Sacrifícios de reparação. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Esse é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário com 1/5 a mais, que entregará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por esse homem com o carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar fazendo sem se dar conta uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com a falta. Levará ao sacerdote em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida pela inadvertência, inconscientemente, e ele será perdoado. Esse é um sacrifício de reparação, porque esse homem era certamente culpado diante do Senhor. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou extorquida, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e tornar-se culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, o depósito confiado, ou toda coisa que tenha sido objeto de juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor, no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Levará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta de que se tenha tornado culpado. Ordenações relativas aos sacrifícios. O Senhor disse a Moisés: eis as ordenações que darás a Arão e a seus filhos. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e se conservará ali aceso o fogo do altar. O sacerdote, revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento, a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar como memorial, em oferta de agradável odor ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, e o comerão sem fermento, em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que lhes tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Essa é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua, no tocante às partes destinadas a vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés: eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Senhor no dia em que receberem a unção. 1/10 de efá de flor de farinha em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo, tu a trarás quando estiver misturada, e oferecerás os pedaços fritos na oferta dividida, em agradável odor ao Senhor. O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a unção também fará essa oblação. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente,
Toda a oferta de um sacerdote será consumida integralmente, e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés: dize o seguinte a Arão e seus filhos: eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se imola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecer a vítima do sacrifício pelo pecado a comerá em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado. Mas, se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião para se fazer a expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Eis a lei do sacrifício de reparação. Essa é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e se derramará o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins com a gordura e os recobre na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote as queimará sobre o altar em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo. Essa é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação será feito exatamente como o sacrifício pelo pecado. Será uma só lei com os 2. A vítima pertencerá ao sacerdote, que faz a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda oblação cozida no forno, na caçarola ou na assadeira será do sacerdote que a tiver oferecido. Toda oblação amassada com óleo ou seca pertencerá aos filhos de Arão, sem distinção. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferecer ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, serão oferecidos com a vítima ação de graças bolos sem fermento, amassados com óleo, bolachas sem fermento, untadas de óleo e farinha fria em forma de bolos amassados com óleo. Serão oferecidos também bolos fermentados com a oblação do sacrifício pacífico oferecido em ação de graças. Será apresentado um pecado de cada uma dessas ofertas em oblação, reservada para o Senhor. Ela será para o sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graças, oferecida em sacrifício pacífico, será comida no dia da oblação. Não se deixará nada para o dia seguinte. Se a vítima for oferecida por voto ou como oferta voluntária, deverá ser comida no dia da oblação. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima no 3º dia deverá ser queimado. Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico no 3º dia, esse sacrifício não deverá ser aceito. Ele não lhe será levado em conta. Essa será uma coisa abominável, e quem dela tiver comido levará o peso de sua falta. A carne que tiver tocado alguma coisa impura não deverá ser comida. Será queimada no fogo. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico, mas aquele que comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundície humana ou animal impuro, ou qualquer outro objeto abominável, e comer em seguida da carne do sacrifício pacífico pertencente ao Senhor, será cortado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: dizes isto aos israelitas: não comereis gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais oferecidos ao Senhor em sacrifícios feitos pelo fogo será cortado do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem de ave, nem de animais.
todo aquele que comer qualquer espécie de sangue será eliminado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: dize isto aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, levará ao Senhor a oferta tirada do dito sacrifício. E trará em tuas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor, a gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada aos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele que dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como sua porção a coxa direita. Eu tomei, com efeito, dos sacrifícios pacíficos dos israelitas, o peito que se deve agitar diante de mim, e a coxa que se deve pôr à parte. Eu os dou ao sacerdote Arão e seus filhos, como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Essa é a parte que tocará a Arão e seus filhos, dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, a partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção. É o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento e do sacrifício pacífico. O Senhor deu-a a Moisés no monte Sinai, no dia em que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Consagração dos sacerdotes. A semana da consagração. O Senhor disse a Moisés: toma Arão e seus filhos, as vestes, o óleo para a unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e convoca toda a assembléia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembléia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se Arão e seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão com túnica, o cinto e o manto, e pôs sobre ele o efode, e cingiu-o com o cinto do efode, atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou os urim, os tumim, cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, além disso, o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha, e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu-o com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximasse os filhos de Arão e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Moisés imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar, derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas e a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado, e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e de seu pé direito.
E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão, pôs-lhe o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no hálux do pé direito, e depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos, colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida, Moisés, nas suas próprias mãos, e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento, de agradável odor, consumado pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor e sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, finalmente, o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Arão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: cozei a carne à entrada da tenda de reunião. Ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei, quando disse: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, o queimareis no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até que se cumpram os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor, que se faça novamente em expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado, por meio de Moisés. Primeiros sacrifícios dos sacerdotes. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos como os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro em sacrifício pelo pecado, e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Vós os imolareis ao Senhor com uma oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Eles trouxeram diante da tenda de reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembléia se aproximou e ficou em pé diante do Senhor. Moisés disse então: eis o que ordena o Senhor, fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo, e faze a expiação por ele, como o Senhor o ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo, e pôs nos chifres do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima expiatória, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou, em seguida, o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as pernas, e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou, e o ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação, e dela tomou um punhado e queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue
que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos, e Arão queimou as gorduras no altar. Agitou em seguida como oferta diante do Senhor os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Arão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou grito de júbilo e prostrou-se com a face por terra. O pecado de Nadab e Abiú. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo. Puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão: era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse: serei santificado naquele que se aproxima de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse-lhes: vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhe tinha dito. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar: não descubrais as cabeças, nem rasgueis as vossas vestes. Não suceda que morrais e que se levante a ira do Senhor contra toda a Assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorem por causa do incêndio que o Senhor acendeu. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda de reunião, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram a palavra de Moisés. Prescrições diversas. O Senhor disse a Arão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e se ensinar aos israelitas todas as leis do Senhor que lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar, os dois filhos sobreviventes de Abrão: tomai a oblação que resta para os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, e comei-a sem fermento junto do altar, porque essa é uma coisa santíssima. Vós a comereis em um lugar santo, porquanto essa parte dos sacrifícios feitos pelo fogo do Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis também em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas, o peito, o qual foi agitado, e a coxa que foi separada. Isto é o que vos toca a ti e a teus filhos, como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se, então, contra Eleazar e Itamar, últimos filhos de Arão. Porque, disse ele, não comestes no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da Assembleia e façais a expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima não foi trazido para dentro do tabernáculo, vós devíeis tê-la comido em lugar santo, como ordenei. Arão disse-lhe: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto ao Senhor. Mas depois do que aconteceu,
Se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria isso agradado ao Senhor? Moisés, ouvindo estas palavras, deu-se por satisfeito. Pureza legal. Animais puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e Arão: Diz aos israelitas o seguinte: Entre todos os animais da terra podereis comer, todo animal que tem a unha fendida e o casco dividido e que rumina. Mas não comereis aqueles que só ruminam ou só têm a unha, uma unha, ou melhor, mas não comereis aqueles que só ruminam ou só têm a unha fendida. A estes os tereis por animais impuros, tal como o camelo, que ruminam, mas não tem o casco fendido, e como o coelho, igualmente, que rumina, mas não tem a unha fendida, os tereis por impuros. E como a lebre também, que rumina, mas não tem a unha fendida, e tereis por impuros. E enfim, como o porco, que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina, o tereis por impuro. Não comereis de sua carne, não tocareis nos seus cadáveres, vós os tereis por impuros. Estes são os animais que vivem na água, que podereis comer, os que têm barbatanas e escamas nas águas do mar e nos rios. Mas tereis em abominação todos os que não têm barbatanas nem escama, nos mares e nos rios, entre todos os animais que vivem nas águas e entre todos os seres vivos que nelas se encontram. A esses os tereis em abominação, não comereis de sua carne, e tereis em abominação os seus cadáveres. Todos os que nas águas não têm barbatanas nem escamas, os tereis em abominação. Entre as aves, eis a que tereis abominação, e de cuja carne não comereis, porque é uma abominação: a águia, o falcão e o abutre, o milharte, o milhafre e toda a variedade de falcões, toda a espécie de corvo, a avestruz, a andorinha, a gaivota e toda a espécie de gavião, o mocho, a coruja, o íbis, o cisne, o pelicano, o alcatraz e a cegonha, toda a variedade de garça, a polpa e o morcego. Todo volátil que anda sobre 4 pés vos será uma abominação. Todavia, entre os insetos voláteis que andam sobre 4 pés, podereis comer aqueles que, além de seus 4 pés, têm pernas para saltar em cima da terra. Eis, pois, os que podereis comer, toda espécie de gafanhotos, assim como as variedades de solã, de argol e de agabe. Qualquer outro volátil que tenha 4 pés vos será uma abominação. Tornarei-vos imundos se os tocardes. Se alguém tocar os seus cadáveres, será impuro até a tarde. E aquele que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Tereis por impuro todo animal que tenha a unha fendida, mas que não tem o pé dividido e não rumina. Se alguém o tocar, será imundo. Tereis também por impuros todos os quadrúpedes que andam nas plantas dos pés. Se alguém tocar seus cadáveres, será impuro até a tarde. E aquele que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Tereis esses animais por impuros. Entre os animais que se movem em cima da terra, eis o que tereis por impuros: a toupeira, o rato e toda a variedade de lagartos, o mussaranho, a rã, a tartaruga, a largatixa e o camaleão. Tais são os répteis que tereis por impuros. Quem tocar neles, quando mortos, ficará impuro até a tarde. Todo objeto sobre o qual caírem os seus cadáveres será impuro: vasos de madeira, vestes, peles, sacos e qualquer outro utensílio. Deve-se passar esse objeto na água, e ele ficará imundo até a tarde. Depois disso, estará puro. Se cair uma parte desses cadáveres num vaso de terra, tudo o que se encontrar nele será impuro, e devereis quebrar esse vaso. Todo alimento preparado com água desse vaso será impuro, como também toda bebida, seja qual for o recipiente que a contenha, será impura. Todo objeto sobre o qual cair alguma coisa de seus cadáveres será impuro. Se for um forno ou um fogão, serão destruídos. Serão impuros, e vós os tereis como tais.
Contudo, as fontes e as cisternas em que há depósito de água ficarão puras. Mas aquele que tocar os cadáveres será impuro. Se cair alguma coisa dos seus cadáveres sobre uma semente qualquer, esta ficará pura. Mas se derramar água sobre a semente e alguma coisa dos seus cadáveres cair sobre ela, vós a tratareis como impuras. Se morrer algum animal que vos é lícito comer, aquele que tocar o seu cadáver será impuro até a tarde. Quem comer de sua carne lavará suas vestes e será impuro até a tarde. E aquele que levar esse cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se arrasta sobre a terra vos será uma coisa abominável. Não se comerá dele. Não comereis animal algum que se arrasta sobre a terra, tanto aqueles que se arrastam sobre o ventre, como aqueles que andam sobre 4 ou mais pés, pois são abomináveis. Não vos torneis abomináveis comendo um desses répteis, e não vos façais impuros por eles, porque vos tornaríeis imundos. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com esses animais que se arrastam sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Tal é a lei relativa aos quadrúpedes, às aves, a todos os seres vivos que se movem nas águas, e a todos aqueles que se arrastam sobre a terra. Essa lei vos fará discernir o que é puro do que é impuro, o animal que pode ser comido do que não pode. Lei acerca da mulher que deu à luz. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa e não irá ao santuário até que se acabem os dias de sua purificação. Se ela der à luz a uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias de sua menstruação, e ficará 66 dias no sangue de sua purificação. Cumpridos esses dias, pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião um cordeiro de 1 ano em holocausto, e um pombinho ou uma rola em sacrifícios pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará expiação por ela, que será purificada do fluxo de sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e será purificada. Lei acerca da lepra e da tinha. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando o homem tiver um tumor, uma inflamação ou uma mancha branca na pele de seu corpo, e esta se tornar em sua pele uma chaga de lepra, ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará o mal quando houver na pele do corpo, ou melhor, o sacerdote examinará o mal que houver na pele do corpo. Se o pelo se tornou branco naquele lugar e a chaga parecer mais funda que a pele, será uma chaga de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote verificará o fato e declarará impuro o homem. Se houver na pele de seu corpo uma mancha branca que não aparecer mais funda que a pele sã, e o cabelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a chaga parecer não ter progredido e não se tiver estendido pela pele, ele o isolará uma 2ª vez durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará novamente. Se a parte afetada perdeu a sua cor e não se tiver estendido por sobre a pele, o declarará puro. É uma simples inflamação. O homem lavará suas vestes e será puro.
Mas se a inflamação se estender por sobre a pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para ser declarado puro, se lhe mostrará uma segunda vez. Se o sacerdote verificar a extensão da inflamação por sobre sua pele, o declarará impuro. É lepra. Quando o homem for atingido pela lepra, será conduzido ao sacerdote, que o examinará. Se houver na sua pele um tumor branco, e se este estiver branqueado o cabelo, e aparecer a carne viva no tumor, é lepra inveterada na pele de seu corpo. O sacerdote o declarará impuro. Não o isolará, porque é imundo. Se a chaga se estendeu por toda a sua pele do doente, da cabeça aos pés, o sacerdote que o examinar, verificando, segundo o que viu, que a lepra cobre toda a pele, o declarará puro. Como se tornou completamente branco, é puro. Mas no dia em que se perceber nele a carne viva, será impuro. O sacerdote, vendo a carne viva, o declarará impuro. A carne viva é impura e é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, o homem irá ao sacerdote, que o examinará. Se a chaga se tornou verdadeiramente branca, o sacerdote o declarará puro. Ele está puro. Quando o homem tiver tido na pele de seu corpo uma úlcera que foi curada, e no lugar da úlcera aparecer um tumor branco ou uma mancha de um branco avermelhado, esse homem se apresentará ao sacerdote para ser examinado. Se a mancha parecer mais funda que a pele, e o cabelo se tiver tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É uma chaga de lepra, formada na úlcera. Mas, se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e ela não aparecer mais funda que a pele, e se tiver tornado uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Se a mancha se estender por sobre a pele, o sacerdote declarará o homem impuro. É uma chaga de lepra. Mas se a mancha ficou no seu lugar sem se estender, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote o declarará puro. Quando um homem tiver na pele uma queimadura de fogo, e a cicatriz dessa queimadura apresentar uma mancha branca ou de um branco avermelhado, o sacerdote o examinará. Se o cabelo se tornou branco na mancha, e essa parecer mais funda que a pele, é a lepra que se formou na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É uma chaga de lepra. Se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e que ela não parece mais funda que a pele, e se tiver tornado uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Depois disso, o examinará. Se a mancha tiver se estendido por sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. É uma chaga de lepra. Mas, se a mancha ficou no mesmo lugar, sem se estender por sobre a pele, e se tiver tornado uma cor pálida, é o tumor da queimadura. O sacerdote o declarará puro, pois é a cicatriz da queimadura. Quando um homem e uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a chaga. Se ela parecer mais funda que a pele, e nela houver os cabelos finos e amarelados, o sacerdote declarará impuro o enfermo. Essa é a tinha, a lepra da cabeça ou do queixo. Se o sacerdote averiguar que a chaga da tinha não parece mais funda que a pele, e nela não houver cabelos pretos, o sacerdote isolará durante 7 dias aquele que tem a chaga da tinha. No 7º dia, o examinará. Se a tinha não se espalhou, nela não houver cabelo amarelado, e a chaga não parecer mais funda do que a pele, o enfermo fará a barba, exceto no lugar da chaga, e o sacerdote o isolará de novo durante 7 dias. No 7º dia, o examinará. Se a tinha não se espalhou por sobre a pele, e a chaga não parecer mais funda que a pele, o sacerdote o declarará puro. Ele lavará suas vestes e será puro. Se, entretanto, suas vestes, ou melhor, se, entretanto, depois que o tiver declarado puro, a tinha se estender por sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se ainda se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará
cabelo amarelado, porque o homem é impuro. Se a tinha lhe parece estacionária, e nela houver crescido cabelos pretos, ele sarou. O homem está puro, e o sacerdote o declarará como tal. Quando o homem ou a mulher tiver na pele manchas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas na pele são de um branco pálido, são manchas superficiais, ele é puro. Quando o homem perder os seus cabelos, ele será simplesmente calvo, mas será puro. Se lhe caírem os cabelos da fronte, ele terá a fronte calva, mas será puro. Se na parte calva, posterior ou dianteira, se encontrar uma chaga de um branco avermelhado, é a lepra que se declarou na parte calva, posterior ou dianteira. O sacerdote o examinará. Se o tumor da chaga for de um branco avermelhado, na parte calva, posterior ou dianteira, tendo o aspecto da lepra da pele e do corpo, esse homem é leproso, é impuro, a sua lepra está na cabeça. Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará: impuro, impuro. Enquanto durar o seu mal, ele será impuro, é impuro. Habitará só, e a sua habitação será fora do acampamento. A lepra nas vestes. Quando a lepra aparecer numa veste de lã ou de linho, num tecido de tela ou de trama, de lã ou de linho, numa pele ou num objeto qualquer de pele, se a mancha na veste ou na pele, no tecido de tela ou de trama, ou no objeto de pele, for esverdeada ou avermelhada, é uma lepra, será mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e o isolará durante 7 dias, o objeto pelo mal, atingido pelo mal. No 7º dia, examinará a chaga. Se ela se tiver espalhado pela veste, pelo tecido de tela ou de trama, pela pele ou pelo objeto de pele, seja qual for, é uma lepra roedora, o objeto é impuro. Queimará a veste, o tecido de tela ou de trama, de linho ou de lã, o objeto de pele, seja qual for, em que se encontre a mancha, porque é uma lepra roedora, o objeto será queimado no fogo. Mas, se o sacerdote verificar que a mancha não se espalhou pela veste, pelo tecido de tela, ou de trama, ou pelo objeto de pele, mandará lavar o objeto afetado e o isolará uma segunda vez por 7 dias. Em seguida, examinará a mancha, depois que ela tiver sido lavada. Se não mudou de aspecto, nem se espalhou, o objeto é impuro. Tu o queimarás no fogo. A mancha roeu o objeto de um lado ao outro. Mas se o sacerdote verificar que a mancha lavada tomou uma cor pálida, arrancará da veste, da pele ou do tecido, de tela ou de trama. Se ela voltar novamente à veste, ao tecido de tela ou de trama ou ao objeto de pele, é uma erupção de lepra. Tu queimarás no fogo o objeto atingido pela mancha. Mas a veste, o tecido de tela ou de trama, o objeto de pele, seja o que for que tiveres lavado, do qual a mancha tiver desaparecido, será lavado uma segunda vez e será puro. Tal é a lei relativa à mancha de lepra que atacar as vestes de lã ou de linho, os tecidos de tela ou de trama, ou qualquer objeto de pele. É, segundo ela, que se declararão esses objetos puros ou impuros. Purificação dos leprosos. O Senhor disse a Moisés: Eis a lei relativa ao leproso, para o dia de sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo. Se a chaga da lepra estiver sã, o sacerdote ordenará que se tomem, para o que se vai purificar, 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e hisopo. O sacerdote imolará um dos pássaros sobre um vaso de terra cheio de água de nascentes. Tomará em seguida o pássaro vivo, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os mergulhará com o pássaro vivo, no sangue do pássaro imolado sobre a água da nascente. Aspergirá 7 vezes aquele que se há de purificar da lepra, e o declarará puro, soltando no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes, cortará todo o cabelo de sua barba, se banhará
e será puro. Poderá em seguida reintegrar-se no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, todos os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo na água e será puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação e uma pequena medida de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que há de ser purificado e todas essas coisas ao Senhor, à entrada da tenda de reunião. Tomará em seguida um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação com medida de óleo e os agitará como oferta diante do Senhor. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como a do sacrifício pelo pecado, pertencem ao sacerdote. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue do sacrifício de reparação e o porá na ponta da orelha direita do homem que se há de purificar, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. O sacerdote tomará medida de óleo e derramará um pouco na sua mão esquerda. Em seguida, molhando o dedo de sua mão direita no óleo que está na mão esquerda, fará 7 vezes com o dedo uma aspersão de óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar da mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O que lhe restar ainda de óleo na mão, o derramará sobre a cabeça do homem que se purifica, e fará por ele a expiação diante do Senhor. Oferecerá em seguida o sacrifício pelo pecado e fará a expiação por aquele que se purifica de sua impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o Senhor a oferecerá sobre o altar com a oblação e fará a expiação por esse homem, que será puro. Se for pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um só cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta agitada, para fazer a expiação em seu favor. Tomará 1/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação e uma medida de óleo. Tomará também, de acordo com suas posses, 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. No 8º dia, os trará pela sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e a medida de óleo, e os agitará diante do Senhor. Imolará o cordeiro do sacrifício de reparação e tomará do sangue do sacrifício para pô-lo na ponta da orelha direita daquele que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. Derramará então óleo na palma de sua mão esquerda. Com o dedo da direita, fará 7 vezes a aspersão do óleo que está em sua mão esquerda diante do Senhor. Porá o óleo que está na ponta da orelha direita do homem que se purifica, e no polegar de sua mão direita, e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O óleo que sobrar em sua mão o derramará sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer a expiação em seu favor diante do Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitem, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, além da oblação. É assim que o sacerdote fará a expiação diante do Senhor pelo homem que se purifica. Essa é a lei relativa à purificação daquele que tem uma chaga de lepra e cujas posses são limitadas. A lepra das casas. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa.
a fim de que não contamine nada do que houver nela. E só então entrará para visitar a casa. Examinará a mancha e, se a mancha que está nas paredes da casa estiver em cavidades esverdeadas ou avermelhadas, parecendo profundas na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado a soleira da porta, fará isolar a casa por 7 dias. E voltando no sétimo dia, se notar que a mancha se estendeu pelas paredes, mandará arrancar as pedras atingidas pela mancha e as jogará fora da cidade, em um local impuro. Mandará raspar todo o interior da casa, e o pó da raspagem será jogado fora da cidade, em um lugar impuro. Novas pedras serão colocadas no lugar das primeiras, e com nova argamassa será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspará as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote virá examinar. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna, e a casa é impura. Será derrubada a casa, com as pedras, a madeira e toda a argamassa que serão levadas para fora da cidade em um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante o tempo em que ela deveria estar fechada, será impuro até a tarde. E o que nela tiver dormido, lavará suas vestes. Também aquele que nela tiver comido, lavará suas vestes. Mas se o sacerdote, ao voltar, verificar que a mancha não se estendeu depois que a casa foi rebocada, declarará a casa pura, porque o mal está curado. Para a purificação da casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e hisopo, e molará uma das aves sobre um vaso de terra contendo água de nascente. Tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue do pássaro imolado e na água de nascente, e aspergirá a casa 7 vezes. Purificará a casa com o sangue do pássaro, a água da nascente, o pássaro vivo, o pau do cedro, o hisopo e o carmesim. Depois soltará o pássaro vivo fora da cidade, no campo. É assim que ele fará expiação pela casa, e ela ficará pura. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra e de tinha, assim como a lepra das vestes e das casas, aos tumores, às inflamações e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura e quando pura. Tal é a lei sobre a lepra. As impurezas sexuais do homem. O Senhor disse a Moisés: impurezas sexuais do homem. O Senhor disse a Moisés e a Arão: dizei aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo. Quer sua carne deixe correr o fluxo, ou o retenha, a impureza. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira em que ele se sentar, será impura. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Quem sentar sobre a cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver gonorreia cuspir sobre um homem puro, este deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela que tiver montado aquele que tem gonorreia será impura. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem transportar alguma dessas coisas lavará suas vestes, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes de ter este lavado as mãos em água, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por esse homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará suas vestes, se banhará em água corrente e será puro.
No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião, e entregará ao sacerdote, que os oferecerá em sacrifício pelo pecado, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará expiação do Senhor em seu favor, por causa de seu fluxo. O homem que tiver em derramamento seminal, lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda a veste e toda a pele sobre as quais cair o sêmen será lavadas com água e ficarão impuras até a tarde. Se uma mulher dormiu com esse homem, ela se lavará na mesma água que ele, e ficarão impuros até a tarde. As impurezas da mulher. Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que a tocar, será impuro até a tarde. Todo móvel que ela se deitar durante sua impureza será impuro, e igualmente aquele em que ela sentar. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um móvel onde ela se estiver sentado, deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar num objeto encontrado na mesma cama, ou no móvel onde ela se sentou, será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela, e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias. E toda a cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. A cama na qual dormir enquanto durar a hemorragia, e o móvel em que se sentar ficarão impuros, como no tempo do fluxo. Qualquer um que os tocar será impuro, deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Quando ela estiver curada de seu fluxo, contará 7 dias, e depois será pura. No 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor, por causa do fluxo de sua impureza. É assim que ajudareis os israelitas a se purificarem de suas imundícies, para que não morram por ter contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei relativa ao homem que tem gonorreia, ou que é manchado por um fluxo seminal, e relativa à mulher no tempo de sua menstruação, ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida por um fluxo, e relativa ao homem que dormir com uma mulher impura. O dia das expiações. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário, além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário. Tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho. Levará sobre o corpo um calção de linho, cingirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas, que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, e o oferecerá em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor.
para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel, no deserto. Arão oferecerá o touro pelo pecado e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado e, tomando o turíbulo, que ele terá enchido de brasas do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromático em pó, entrará com tudo para dentro do véu. Porá um incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca, e Arão não morra. Tomará o sangue do touro e o aspergirá com um dedo sobre o propiciatório, pela frente, e depois aspergirá com o dedo 7 vezes defronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo, e levará seu sangue para o outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório na frente dele. É assim que fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer a expiação no santuário, até sair. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos chifres do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, e imporá as suas mãos sobre a sua cabeça, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto, pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem, quando o bode tiver sido mandado para o deserto. Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário, e as deporá ali. Lavará o seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto, e o povo fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto, lavará suas vestes e tomará banho. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode, oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue será sido levado ao santuário para fazer a expiação. As peles, carnes e excrementos serão queimados. Aquele que os tiver queimado lavará suas vestes, tomará banho e depois disso poderá voltar ao acampamento. Essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 7º dia do 10º, ou melhor, essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 7º dia do mês. Jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a Assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado
a Moisés.